Pastor Fábio, a nossa oração é que o irmão seja mais uma vez um instrumento vigoroso e valoroso de Deus em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Que Deus o abençoe e o use poderosamente. Que a graça e a paz de Jesus Cristo transborde em nossos corações nesta manhã. Amém? Eu posso ficar à vontade? Não? Irmão Ricardo, preste atenção em mim. Posso ficar à vontade? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Então tá jóia. Tá? Eu estou em casa? Então tá jóia. Se eu estou em casa, a primeira palavra que eu trouxe para vocês, essa, se eu não me engano, é a quarta vez que estamos juntos, e é bom demais estar com vocês. Eu gosto daqui, gosto dos bancos, é tudo tão bonito. E aqui é uma igreja que quando eu estou, eu me sinto bem porque tem abundância aqui, em tudo, né? Abundância. Aqui é tão legal que até o dueto que canta tem 5 pessoas, né? Aqui é muito legal porque tem sempre muito, né? Muito, né? E todas as vezes que eu venho, eu conheço gente nova, conheço novos amigos, né? Hoje, embora ele não tenha um martelo na mão e não se chame Thor, hoje eu conheci o verdadeiro homem trovão, este homem aqui, irmão Eliezer, né? Que com certeza nos momentos vagos deve ser radialista, porque com uma voz dessa, né? Agora, eu tenho certeza que nas peças de Natal, quando entra Deus falando, a voz é dele. Eu tenho certeza disso, né? Oh, Moisés, tá? Isso é muito legal. E hoje eu estou pregando, e hoje eu acho que eu vou ficar ainda mais à vontade do que eu já preguei, porque agora vocês já têm um pastor, né? Agora eu vou dar uma palavra de pastor para vocês. Não fiquem tristes comigo, não, mas é porque eu já me considero mais chegado que o irmão, então eu me sinto verdadeiramente em casa. Mas da última vez que eu estive aqui, como sempre faço, e até na minha igreja, eu desci aqui para falar com as pessoas naquele momento de comunhão, porque essa distância do que nós chamamos de altar para a comunidade, ela me incomoda, eu acho que os irmãos ficam muito embaixo e o pastor fica muito em cima, né? Isso me incomoda. Aí o que acontece? Eu desço para falar com os irmãos aqui, porque embora eu tenha uma gravata e estudei teologia, eu não sou melhor que os irmãos. E eu tinha um amigo aqui que estava assistindo a última mensagem, e ele me pediu, para as próximas pregações, eu não descer mais nas igrejas que eu estivesse visitando, porque tinha um membro da igreja do lado dele que disse assim, está fazendo política para virar pastor da igreja. Tá? Então, conselho de amigo, tem um cântico que diz o seguinte, cuidado, boquinha, com o que fala, tá bom? Deus trouxe o pastor de vocês, e se um dia fosse eu o escolhido, não vai ser por falar mais ou por sorrir menos que eu serei o pastor da igreja de vocês. Não faço campanha, sou assim desde os 15 anos de idade. Então, em nome de Jesus, antes de falar de alguém que você não conheça, peça ao Senhor orientação e não fale mais, não é isso? Aí hoje eu fico mais tranquilo, porque já tem pastor, eu posso pregar inclusive aqui de baixo, que você vai falar mal de mim e eu não vou esquentar a cabeça, tá bom? Porque é assim que funciona. Eu não vim aqui, sinceramente, para agradar os irmãos, eu vim aqui para trazer a palavra do Senhor, e eu preciso começar isso, tirando isso do meu coração, que está desde dezembro, tá bom? Mas agora está tudo resolvido, não é isso? Amém. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, e não fala mais mal de pastor não, em nome de Jesus, tá? Mês de maio é o mês da família, e não tem nenhum jargão para começar falando da família, né? O do Natal tinha o da líder, né? Mas agora não tem jeito, aí como é que faz para começar uma mensagem sobre a família? Eu posso perguntar para você, para começar essa palavra, sobre o seguinte: quais são os projetos que Deus tem para a sua família? Eu estou convencido de que existe algo muito grande, mas isso não é jargão de igreja de prosperidade, não. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande, que Ele tem entregue nas tuas mãos, para que você realize.
para que você faça. Preste atenção numa coisa, eu não estou dizendo que Deus tem algo muito grande para você. Para com essa história de ficar só de mão, assim, desse jeito, querendo receber o negócio. Ah, Deus tem algo grande para mim. Não, Deus tem algo grande posto sobre a sua família para que você realize. Para que você realize. O que será? Será a participação no grande evento de ação social? Será a barraquinha no próximo dia 30? Será fazer parte da comissão para a posse do novo pastor? Não fala mal dele, não. O que será? Mas Deus tem preparado algo que não é para você, é algo para colocar nas tuas mãos, para que você realize, para que através da sua vida, você seja canal de bênçãos na vida de outras pessoas. E sobre isso eu quero conversar com você nessa manhã, porque não existe projeto que seja realizado, ou seja, não existe sonho ou projeto que torne-se realizado, em que nós consigamos alcançá-lo sozinho. Não existe. Hoje a minha esposa e meu filho não estão comigo, porque eles têm um outro compromisso, mas eu estou com a minha filha. Samantha está ali. E quando eu venho sozinho, eu me sinto desnudo. Aí eu trouxe minha filha. E eu tenho certeza que quando o irmão Ricardo está longe e tenta fazer algo sozinho, sem a ajuda da irmã Sandra, ele pode até conseguir, mas isso não o satisfaz. Eu tenho certeza que quando Zé Carlos tenta fazer alguma coisa sem sua esposa e sem Larissa do lado, ele também não se sente bem. Preste atenção numa coisa, não existe projeto que seja realizado com você sozinho. Só se realiza grandes obras se estivermos juntos em família. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Não precisa colocar-se em pé, vamos fazer o mínimo de movimentação possível. Nós vamos ler o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Eu preciso começar a conversar com você sobre a dificuldade que o mundo passava naquela época. Eu preciso dizer para você que o homem é tão falho e o homem é tão estranho, tão dono de si, tão egoísta, tão pecaminoso em si próprio, porque fomos gerados no pecado, que Deus ficou tão triste com a humanidade, com aqueles homens da época, que decidiu fazer o quê? Destruir aquela humanidade da época. Só que ao olhar para baixo, Deus percebeu que havia alguém muito especial, e o nome dele era Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem, virou uma ola de justo, né? Começou aqui, aí foi assim, né? Aí terminou aqui. Vamos tentar junto. Noé era um homem justo. Noé era um homem justo, um homem que praticava a justiça. E o que é a justiça? A justiça é a ciência que declara o certo e o errado. A justiça declara o certo e o errado. E Noé tinha condições de dizer o certo e o errado. A minha pergunta nessa manhã para você é a seguinte: quantos de nós aqui somos justos? Preste atenção que esse justo da época não é o justo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos fala de justo, aqueles que foram justificados em Cristo. Na época isso ainda não havia, então é justo de justiça mesmo, justo, certo e errado, bom e mal. E Noé era assim. Noé era assim, e porque Noé era justo, ele foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra. E qual era a grande obra? Construir
uma arca imensa, mais de 130 metros de comprimento, onde ele colocaria ali uma espécie de cada animal da época e ele recomeçaria a história da humanidade. Você tem ideia de quão grande é essa responsabilidade? Eu fico imaginando a conversa de Noé com Deus, e Noé, meio absorto, sem entender, coçando a cabeça, né, que às vezes a gente coça a cabeça sem entender nada, e fala, como é que é isso? Como é que eu vou conseguir construir uma arca tão grande? Como eu poderei construir isso sozinho? Por que será que Deus escolheu a mim? Por que será que Deus escolheu você nessa manhã? Por que será que Deus escolheu você para construir algo tão grande? Por que será que Deus tem escolhido você para falar com aquele seu vizinho carrancudo que não fala com ninguém? Por que será que Deus escolheu você para ser canal de bênçãos lá na empresa em que você trabalha? Por que será que Deus escolheu você para falar de Jesus para os jovens que estão na faculdade do seu lado? Por que será que Deus escolheu você? Se Deus escolheu você, se a carapuça serviu, e se você se sente com um presente de grego nas suas mãos para resolver, dê glórias a Deus. Deus te acha justo. Deus te acha justo. Quer ver quando o negócio começa a ficar complicado? É quando não tem nada para você fazer. É quando Deus não te dá tarefa difícil nenhuma. Porque Deus não dá tarefa fácil. Quando Deus não te dá tarefa nenhuma para fazer, quando não existe algo, já falamos sobre isso, quando não existe um muro para ser construído, quando não existe uma grande arca para ser construída e salvar pessoas, quando não existem pontes a serem construídas para ligarmos aqueles que não conhecem Jesus Cristo ao seu senhorio, você é o trabalhador para isso. E se nada disso acontece na sua vida, você deve se preocupar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por que será que eu não tenho sido incomodado pelo inimigo? Por que será que não existem Sanbalates e Tobias vindo contra mim? Por que será que o povo à minha volta não está escarnecendo de mim como escarneceu com Noé na época da construção da arca? E a Bíblia continua dizendo o seguinte: Noé era um homem justo e... Vocês esquecem rápido, né? Vamos juntos, vamos lá. Noé era um homem justo e íntegro. Vocês falam bonito demais. O que é íntegro? Fala para mim. O que é o arroz integral? O que é o leite integral? Completo. Noé era um homem completo. Eu fui pastor da juventude de uma igreja, que o meu pastor de lá, ele era um amorzinho. Aí... certa vez ele disse o seguinte: meus irmãos, nós precisamos ser crentes de tigela cheia. E ninguém conseguia entender isso. Como é que é isso, pastor? Precisamos ser crentes de tigela cheia, até a boca, tigelas que transbordem, porque de crentes de meia tigela, o mundo está cheio. O mundo está cheio de crente de meia tigela. Você já percebeu isso? Aí eu parei para ficar pensando, a juventude, cadê a juventude? Levanta a mão assim, gosta de açaí, né? Açaí porque deixa bombado, sarado, não é meu caso. Mas o que acontece? A juventude gosta desse negócio de açaí, para lá na barraquinha do açaí e fala assim, me dá uma tigela de açaí. Aí o cara vem com meia tigela, o que você faz? Quem é aqui que quer meia tigela? Sopa de ervilha, a igreja gosta de vender sopa de ervilha para missões, né? Então, aqui vende também, né, pela cara do pastor Wellington, eu percebi. Então, você compra a tigela de ervilha, aí você fala assim lá na cantina, aí quando vem a meia tigela, fala, minha irmã, é só isso, é para missões. Aí também é brincadeira, né? Preste atenção numa coisa, existem crentes que são crentes de meia tigela. Agora, Noé era um homem íntegro, integral. O leite, quando não é integral, é porque retiraram gordura dele e ele não está mais completo. Noé era íntegro, Noé era completo. Quantos de nós somos crentes de meia tigela? Engraçado, né? A gente fala a vida inteira e não para pensar numa coisa tão simples. Crente de meia tigela.
crente de meia tigela. Noé não era homem de meia tigela. Noé era homem de tigela cheia, transbordante do Espírito de Deus, e por isso foi escolhido para construir aquela arca. Amém? Agora tem uma coisa que é legal, o texto continua dizendo o seguinte: Noé era um homem íntegro para os homens do seu tempo. Por que isso? Por que isso? Por que ele não era só íntegro, ponto final? Ele era íntegro para os homens do seu tempo. Porque as coisas mudam, queridos. Porque a Bíblia, ela é escrita e tem uma carga cultural muito arraigada sobre ela. O homem que era íntegro naquela época, hoje pode não ser considerado íntegro, ou o homem íntegro de hoje pode ser considerado um herege na Idade Média. Agora, hoje, neste momento em que nós vivemos, nós precisamos ser completos, precisamos ser íntegros, precisamos estar cheios até o teto do Espírito de Deus. Porque Jesus Cristo nos veio trazer vida, mas não foi uma vidinha boba, uma vidinha miudinha, uma vidinha mais ou menos. Como é que é a vida que Jesus Cristo veio nos trazer? Em abundância. Aí a NVI troca isso por plenitude. O que é plenitude? É completo. Eu não quero ser crente de meia tigela. Agora, pastor Fábio, por que você está falando isso tudo? Por que você está falando isso tudo? Porque eu preciso chegar à conclusão agora com você do seguinte: Noé não construiu a arca sozinho. E não teve ajuda da empreiteira do Ike. Não teve. Quem é que ajudou Noé a construir a arca? Quem é que construiu a arca com Noé? Quem construiu a arca com Noé? A família. Não se constrói arca sozinho. Não se constrói uma grande obra sozinho. Não se faz as grandiosas coisas que Deus separou para a sua família sozinho. E agora para você, chefe da sua família, homem que fala grosso, talvez, não tanto quanto o irmão Eliezer, mas fala grosso. Então você, homem da sua casa, que fala assim, porque aqui quem manda sou eu, quem manda é Jesus Cristo, e todos nós precisamos trabalhar juntos. Todos nós precisamos trabalhar juntos. Preste atenção, era Noé, sua esposa e seus filhos. Não se constrói nada nesse mundo se você estiver sozinho. Preste atenção, qual é o projeto que Deus colocou na sua vida? Qual é a grande obra que Deus tem preparado para a sua família? Se você achar que pode construir sozinho, você está fadado a ser de meia tigela. Porque o dilúvio vai chegar e a arca vai estar pela metade. O dilúvio vai chegar e a arca vai estar pela metade. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso egoísmo e o nosso orgulho diz assim, olha, eu posso sozinho. Às vezes a esposa com uma boa vontade tremenda, meu filho, eu posso te ajudar? Eu não preciso que você me ajude. Se for coisa do trabalho, então, eu domino isso. Eu domino isso. Preciso não. E os filhos, como é que a gente faz com os filhos? Meu filho tem 9 anos de idade e eu tenho uma fábrica de cadeiras, esse tipo aqui. Por que vocês não compraram essas comigo? Ah, eu me lembro, Salvador na época trouxe de São Paulo, era mais barato. O que acontece? Ontem meu filho foi para a fábrica comigo com 9 anos de idade, desse tamanhozinho. Meu filho é menor que um pedestal. Acabei de descobrir isso, menor que um pedestal, meu filho. E ontem ele falou assim, pai, eu quero te ajudar na fábrica. E foi para lá colocar pezinho de cadeira, pezinho plástico, né? Enquanto nós colocávamos em 10 cadeiras, ele colocava em meia. Nós colocávamos em 20 cadeiras, ele colocava em uma. Voltou para casa, chegou no final do dia e falou assim, mãe, eu estou muito cansado. Mas por que, meu filho? Porque hoje eu trabalhei com o meu pai. Está todo bobo, botou pezinho, em 2 cadeiras. 2 cadeiras.
Eu falei para ele, meu filho, eu não sei o que a fábrica do papai seria se não fosse você colocando pezinho nessas duas cadeiras. Família precisa estar unida. Família que bota pezinho de cadeira unida, vence unida. Eu não sei o que você faz, talvez a sua ocupação seja algo muito mais interessante do que botar pezinho de cadeira, que na verdade não é nada interessante, por isso eu pago outros para fazer. O que acontece é o seguinte, não conseguimos construir as arcas sozinhos, precisamos sim sermos justos, sermos inteiros e termos a ajuda da nossa esposa e dos nossos filhos. Aí a pergunta que eu tenho para você, mulher, nessa manhã, é a seguinte, você tem ajudado o seu marido a construir a arca de vocês? A pergunta para você, jovem, que gosta da galeria, você tem ajudado o seu pai e a sua mãe a construir a arca de vocês? A pergunta para você, pai e esposo, você tem permitido que a sua esposa e os seus filhos ajudem você na construção da arca? É óbvio que na hora que Deus chamou para falar, Ele falou direto com Moisés, falou direto com Noé, mas quando Ele fala comigo, Ele fala com a família toda, porque eu sou o sacerdote do meu lar. Você é o sacerdote do seu lar, é você o contato de Deus com a sua família, e nós temos sido displicentes, e no mês da família, nós precisamos trabalhar sobre isso, sobre união, sobre conjunto, sobre trabalho em equipe. Nós trabalhamos em equipe na empresa, nós fazemos grupos de trabalho na faculdade, e em casa cada um no seu quarto, com o seu laptop e o seu notebook. Jantar está posto, quando você olha está lá, né, no Face, né, porque você está no outro quarto, e você vem para a cozinha, aí você manda um SMS, né, para o filho que está no outro quarto, assim, vem filho, jantar. Todo mundo dentro de casa, né, unido, família unida, né, todo mundo dentro de casa, tá? Cada um no seu canto. Aí se a filha estiver no quintal, você já liga para ela, né? Aí você usou 1, 2, 3, 4. Os meios de tecnologia, eles nos afastam. Lá em casa eu estou numa briga. Tem 2 televisões, minha esposa quer mais uma, eu estou querendo quebrar a segunda. Nossa, pastor, o senhor é contra a tecnologia? Não, porque a segunda ainda é um modelo antigo daquela grande, eu quero de LCD. Agora, disso tudo que nós lemos e falamos, o mais importante, nós começamos da segunda linha do versículo. Se você abrir a sua Bíblia novamente, que não deveria ter fechado, você vai ler que a primeira linha do versículo diz assim: esta é a história da família de Noé. Qual é a história que você tem construído? Será que lá na frente vão falar os seus netos, os seus bisnetos, vão falar assim, esta é a história do Fábio. Fábio era um homem justo, Fábio era um homem íntegro, e Fábio andava com Deus. Será que é isso que vão escrever sobre a minha vida? Eu tenho trabalhado para que seja, não é fácil, mas o que vão escrever sobre a sua família? O que vai ficar registrado sobre a sua família? O que vai ficar escrito sobre tudo aquilo que você deixou? Qual vai ser a herança que vai ficar sobre o seu nome? Esta é a história de Noé. Sabe qual é a história dele? A história da família de Noé se resume a 3 coisas. Noé era justo, era íntegro e andava com Deus. Glória a Deus por essa história. Glória a Deus por essa história. Quem é que quer mais história do que isso? Olha que maravilha, essa é a história sua. Você é um homem justo, um homem íntegro, e você anda com Deus. Quantos querem essa história na sua vida? Levante a mão. Quantos querem essa história na sua vida? Nós temos arcas a serem construídas. Hoje você me deu menos tempo, hein, Ricardo? Nós temos arcas a serem construídas. Nós temos um dilúvio que vem, e nós temos pessoas que precisam ser salvas. Óbvio que isso, tudo simbolicamente, você sabe disso. Mas tem gente lá fora que vai morrer afogado se você não correr com a construção da obra que Deus colocou nas suas mãos. E não adianta tentar fazer sozinho, não.
sem a sua família do lado, porque senão não rola. Feche os seus olhos. Feche seus olhos e peça para o Espírito Santo de Deus trazer à sua mente agora qual é a arca que Ele quer que você construa. Conversa com Ele assim: Deus, em nome de Jesus, me faz perceber qual é a grande obra que Tu está colocando na minha mão e que eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso realizar. E Deus me dá capacidade de fazer isso junto com a minha família, porque o projeto é para a família. Conversa com Deus, vai. Não fica olhando para mim, não. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor, não olha para mim, não. Conversa com Deus, vai. Qual é a arca, vai. Quero convidar você a colocar-se em pé. Vamos cantar juntos. Cante ao Senhor. Diga que a sua casa vai servir ao Senhor, mas não é você, é a sua casa, é todo mundo junto. Tem uma arca para ser construída, mas você não vai conseguir construir sozinho. Se você estiver com a sua família, abraça a sua família, abraça a sua esposa, abraça o seu filho e diga assim: eu quero construir a arca junto com você. Eu quero construir a arca junto com você. Cante como você nunca cantou antes. Cante como você nunca cantou antes. Abraçado a sua família, abraçado a sua esposa. Eu gostaria de poder orar por todas as famílias da igreja, todas elas, ajoelhadas aqui na frente, mas não é possível. Mas, preste atenção numa coisa, a gente chama isso aqui de altar, na verdade é um palanque, né? Tem nada demais, não sai poder daqui de cima, mas nós chamamos isso aqui de altar, porque é no altar que nós fazemos o sacrifício ao Senhor. E isso é importante demais. O ser humano é ligado demais ao símbolo, e o ideal é que todos nós estivéssemos aqui em cima de joelhos, sendo sacrifícios vivos ao Senhor. Mas não dá. O altar é pequeno, o altar devia ir até lá no final. Aí todo mundo em cima do altar. Não dá.
Mas eu vou fazer o seguinte: todas as famílias, deem as mãos, abracem-se. Eu também estou com fome, mas dá tempo, fica tranquilo. Se não estiver perto, pode procurar a família. Procura a família. Você não tem que procurar, já achou. Sandra, procura a família, não tem problema não, eu espero. Tá? E se terminar tarde, a culpa é do irmão Ricardo, não é minha. Tá? Agora eu vou te pedir o seguinte: você, família, que tem uma causa que é impossível aos seus olhos, e que você tem certeza que isso só pode ser resolvido pelo Deus de Noé, que está aqui hoje conosco, o nosso Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Só se você tiver certeza que essa causa só pode ser resolvida pelo Senhor. Cleiton, você me deve um almoço, né? Pode subir aqui em cima. Toda vez que eu venho, eu faço essa movimentação, porque eu sei que eu só venho de 6 em 6 meses. Pode subir aqui, não tem problema não. Agora, se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se aqui no altar do Senhor. Tenta abrir espaço para quem está vindo no corredor. Não vai dar. Aqui, antes de ajoelhar, vem aqui para cima também, olha. Todo mundo aqui em cima. Alguém ajuda a irmã com a bengala lá. Aqui em cima, todo mundo aqui em cima. Dá espaço. Eu não gostaria de ninguém no corredor. Aqui em cima, queridos, aqui em cima. Pode vir aqui. Não atrapalha. Pode vir aqui em cima, ó. Aqui em cima. Se você nunca subiu no altar da sua igreja, pode subir hoje. Hoje eu tiro. Vem cá. Ajoelhe-se perante os pés, diante dos cabelos dos pés do Senhor. Agora nós vamos cessar a música enquanto todos nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. E vocês que estão aqui na frente, principalmente vocês, deixem ao Senhor agora aquele problema que só Ele pode resolver. Eu sei que a primeira igreja batista em Vila da Penha tem uma história tradicional da denominação muito grande. Gosto, respeito isso. Mas não sei se vou voltar aqui novamente e eu preciso aproveitar essa oportunidade para dizer para você o seguinte: às vezes, o excesso de rito e tradições nos afastam do Senhor. Às vezes, a tradição nos afasta do Senhor. Às vezes, nós não choramos na casa de Deus, porque vão achar que nós estamos em pecado. Às vezes, nós não nos entregamos nas mãos do Senhor, porque vão falar mal da gente, porque vão ficar querendo imaginar o que está acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus, nós somos uma família. O irmão Ricardo ainda há pouco disse uma coisa linda, que no dia 30 de maio, vai ser o encontro da família de Vila da Penha. Guarda isso no seu coração. Hoje é encontro da família. Chore aos pés do Senhor. Tem uma arca que precisa ser terminada. Tem uma grande obra que precisa ser terminada, mas você não pode sozinho, você só pode junto. Você só pode junto com seu esposo, com os seus filhos e com o Senhor. Hoje eu não tenho pressa. Se os seus joelhos cansarem, você pode se sentar. É tudo acarpetado. Glória a Deus por isso. Você pode se sentar. Coloque agora. Eu estou vendo gente lá na nave chorando. Vem chorar aqui na frente com a gente, vem.
Estou vendo gente na nave chorando. Vem chorar aqui na frente com a gente. Lugar de derramar lágrimas é no altar. Deus, muito obrigado, porque tu inundaste este lugar. Deus, eu estou arrepiado como há muito tempo eu não fico. Deus, obrigado pela tua presença aqui nessa casa. Deus, muito obrigado porque os joelhos doem. Deus, obrigado porque as lágrimas caem. E Deus, todas as vezes que eu venho aqui, tu me presenteias com um mover tão maravilhoso. Não vou dizer que presenteias a igreja, presenteias a mim. Deus, em nome de Jesus, vem com a sua mão poderosa e abraça a cada um de nós. Deus, nessa manhã nós não queremos te pedir que sejas Senhor, porque tu já és, e o Senhor vem com a mão sobre a cabeça, mas eu quero te pedir que nesta manhã tu sejas o nosso Pai, e que use as tuas mãos poderosas para nos abraçar. E Deus, com teu Espírito Santo, miraculosamente, faça Deus com que esta igreja nesse momento se sinta abraçada pelo teu Espírito Santo. Deus, eu não sei quais são as arcas que precisam ser terminadas. Deus, eu não sei quais são as obras que precisam ser feitas. Deus, a única coisa que eu sei é que a gente precisa de ajuda, porque sozinho nada podemos fazer. Deus, dá à família de Vila da Penha a capacidade de entregar as dificuldades da obra nas mãos daquele que é a pedra angular e a pedra fundamental de esquina das nossas vidas. Deus, nós não queremos engenheiros nem mestres de obras, mas para construir a arca, nós precisamos entregar as nossas vidas na mão do maior dos carpinteiros. Na mão do maior dos carpinteiros. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Deus, eu não sei quais são os problemas, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é emprego, eu não sei se é relacionamento, mas eu quero dizer para todo e qualquer inimigo ouvir que ele não tem vez nas nossas vidas, porque em ti, Senhor, nós somos muito mais do que vencedores. Deus, nós sozinhos, contigo do lado, sempre somos maioria. E Deus, não existe inimigo capaz de nos derrubar, porque tu estás aqui nesta manhã, e tu estás conosco, e nós estamos te dando liberdade, de uma vez por todas, para tomar conta da nossa vida. Deus, nós não podemos sozinhos, e nós, maltrapilhos que somos, queremos te dizer que nós não somos orgulhosos, nós não somos soberbos, e nós queremos humildemente te pedir, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda, porque nós não conseguiremos sozinhos. Deus, em nome de Jesus, de acordo com a tua vontade, não a minha. A minha vontade é que todos os problemas aqui sejam resolvidos agora, miraculosamente. Mas Deus, em nome de Jesus, não faça a minha vontade, faça a tua vontade na vida dos teus servos. Mas Deus, eu te pedi que tu faças a tua vontade, não me impede de pedir a nossa. Deus, a nossa vontade é que sejamos curados agora. A nossa vontade é que os nossos problemas fiquem aqui nesse altar e não voltem conosco para os bancos. Essa é a nossa vontade, a vontade dos teus filhos. E a tua palavra diz que tu nos abraça como crianças. E a tua palavra também diz que se a gente sair, tu fica na porta, de braços abertos, esperando a gente voltar. Deus, é nesse Deus que nós cremos. É em ti que nós cremos. Deus,
Usa os teus anjos para secar as lágrimas dos seus servos. E nós não vamos determinar, nós não vamos ordenar nada, porque não temos poder para isso, mas tu tens o poder de curar essas pessoas. Deus, tu tens o poder de tirar a dor, tu tens o poder de tirar o câncer, Deus, tu tens o poder de dar o emprego, Deus, tu tens o poder de restaurar relacionamentos quebrados, Deus, tu tens poder de fazer famílias melhores. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a nos tornarmos famílias como a de Noé. E Deus nos ajuda nesta manhã a escrevermos uma nova história na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem levantar-se e eu quero encerrar eu vou aguardar os irmãos retornarem sem pressa. Esse é um momento seu. E eu vou falar o versículo da Bíblia que nós acabamos de ler e mudar uma coisinha no final. Eu gostaria muito que os irmãos repetissem, como os irmãos cantam bonito. Eu queria te pedir que você repetisse bem forte junto comigo. Diga assim: justiça, integridade e andar com Deus. Esta é a história da minha família. Que Deus a todos abençoe e que a paz seja convosco.